Stupor enim circumdederit omnes. O estupor e o medo tomou conta de todos. Podemos nos sentar, caríssimos irmãos? Prezadas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. O estupor e o medo tomou conta de todos. Há um sinal do milagre de Cristo, um milagre surpreendente, uma pesca que nem mesmo os barcos podiam conter. Todos se encheram de estupor, ficaram impressionados, mas tiveram também medo, a ponto de São Pedro ajoelhar-se aos pés de Jesus e dizer para ele: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Que cena maravilhosa nos propõe hoje a Santa Liturgia, a Santa Madre Igreja, nesse Evangelho de hoje. Meus amados irmãos, uma noite inteira de trabalho sem nada a apanhar. Aqueles homens que se esforçavam para tirar o seu ganha-pão, para levar o sustento das suas famílias, trabalhou toda a noite e nada apanhou. E esses homens são surpreendidos pela figura de Jesus às margens do lago, e há um pedido que parecia completamente inoportuno, completamente sem sentido, porque já haviam trabalhado toda a noite. Eles aqueceram a palavra de Cristo. A uma só palavra dele, lançaram novamente as redes, e então, um grande milagre. Meus amados irmãos, também nas nossas vidas, muitas vezes, parecemos trabalhar durante toda a noite. Parecemos nos empenhar muito e não vermos os frutos dos nossos trabalhos. Talvez também não vejamos os frutos das nossas orações. Mas esperemos um só movimento de Cristo, que quer esperar o tempo oportuno para fazer grandes maravilhas também através de nós, conosco e por nós, para manifestar o poder de Deus. E é então que nós perguntamos qual é, meus amados irmãos, a razão da, poderíamos dizer assim, existência do mal. Por que é que Deus, que nós dizemos que nos ama tanto, permite o mal? Se Deus nos ama, por que é então que nós sofremos? E nós encontramos a resposta de Jesus. Jesus responde a essa pergunta, esse questionamento mais profundo do ser humano, é também nos evangelhos. Nosso Senhor, certa vez, questionado pela cegueira de nascença de um pobre homem enfermo, certa vez perguntado, nosso Senhor dá a resposta para a existência do mal. Ele foi questionado da seguinte forma: Senhor, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse assim, cego? E nosso Senhor respondeu para aqueles que o questionavam: não foi nem pelo seu pecado, nem pelo pecado dos seus pais, mas a sua enfermidade é para que se manifeste o poder de Deus. Ut manifestetur opera Dei, para que se manifeste o poder de Deus. Também nas nossas vidas, caríssimos irmãos e irmãs, se nós trabalhamos dia e noite, não vemos os frutos do nosso trabalho, Deus nosso Senhor quer manifestar seu poder também nas nossas vidas. Basta um sinal da nossa confiança, um sinal de fé de nossa parte. Ele nos pede que também tenhamos a coragem de lançar mais uma vez as redes, a sua palavra, e assim nós veremos grandes maravilhas em nosso favor. No episódio do Evangelho que hoje nós escutamos, nós vemos nosso Senhor se aproximar dos discípulos no lago de Genezaré. É ali que nosso Senhor gostava de pregar, porque o vento favorecia a sua palavra. E nós vemos, era grande a multidão que se comprimia para ver Jesus, até que ele pede para os seus apóstolos para chegarem até o meio do lago e dali ele pudesse pregar. Mas aqueles homens que tinham trabalhado a noite toda, já estavam até lavando as suas redes, recolhendo-se para ir para casa, tinham de fato seus olhares baixos, pesarosos, porque não tinham conseguido o sustento da sua família. O lago de Genezaré era um grande lago, muitas vezes confundido também com o mar, dada a sua grande extensão, mas era também circundado por grandes montanhas. E nós sabemos, nosso Senhor gostava de subir as montanhas para rezar. Então nosso Senhor subia constantemente ali para falar com seu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em favor dos seus discípulos, em favor também de nós.
porque já nos via e já nos amava. Então não é difícil que nós imaginemos que nosso Senhor, na véspera da sua pregação, tenha subido aquelas montanhas e tenha ido ali rezar, se preparando para falar. E ali tenha visto aqueles a quem chamaria depois de apóstolos, dos seus amigos mais queridos e mais íntimos, tenha visto a grande peleja que tinham no mar, pescando a noite toda, sem apanhar peixe algum. Mas nosso Senhor não agiu naquele momento. Nosso Senhor pedia por eles, nosso Senhor rezava, e do alto do monte olhava por eles, se importava com eles. Meus amados irmãos, também nas pelejas das nossas vidas, nosso Senhor nos vê, nos ama, se importa conosco e espera um momento oportuno para agir em nosso favor. Chega então a manhã do dia seguinte, e nosso Senhor vai até eles, vai ao encontro deles. E a surpreendente palavra de Cristo, a surpreendente pregação de Cristo, aqueles homens são movidos interiormente à mudança de comportamento. Eles que intencionavam ir para casa, já lavavam as redes, ficam ali para escutar nosso Senhor. E nosso Senhor usa deles, escolhe a barca de Pedro, a barca de Simão, para ir até o meio do lago, para pregar a boa nova de Deus, para pregar o santo evangelho. E então, depois de terem escutado a Jesus, há uma só palavra daquele mestre, há uma só palavra, há um só olhar de Cristo Jesus nosso Senhor. Eles são impelidos a lançar mais uma vez as redes. E então, um grande milagre. Meus amados irmãos, nosso Senhor muitas vezes permite o sacrifício, permite os nossos sofrimentos, porque a única maneira de Ele entrar em certos corações endurecidos é quebrando-os primeiro, dizia a grande Santa Teresa de Calcutá. É por isso que nosso Senhor muitas vezes quebra os nossos corações para poder entrar ali na brecha que se forma com os nossos sofrimentos. É assim que nosso Senhor quer agir também em favor de nós, para manifestar o poder de Deus. Mas nós talvez tenhamos a mesma tentação de dizer como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Naquele movimento, vendo aquela grande pesca, aquele grande sinal da divindade de Cristo, que pode ordenar a própria natureza, que já havia curado alguns enfermos. São Pedro se ajoelha diante de Cristo e pede: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E nós podemos entender tal comportamento. Ele se depara com aquele que pode reger os astros do céu, aquele que pode mandar a natureza, pode transformar água em vinho, que pode acabar com toda a dor, com todo o sofrimento, que pode até mesmo multiplicar pães e peixes. E pede que aquele homem que tinha reconhecido como Deus se afaste dele. Meus amados irmãos, diante da pureza de um Deus tão grande, ninguém pode considerar-se justo. Mas é aí então que a palavra de Cristo vem para ele como um grande alívio, um sopro de alívio sobre aquela sua dor. Noli timere, ego sum. Não tenhas medo, sou eu, teu Deus Todo-Poderoso, que cuido de ti, que me importo contigo e que quero fazer grandes coisas com a sua enfermidade, porque nós sabemos, Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, Ele escolhe os humildes para envergonhar os sábios, e também quer fazer por nós grandes coisas nas nossas dificuldades, nas tempestades das nossas vidas, seja na nossa carestia financeira, moral, em todas as nossas dores, seja nas nossas enfermidades. Nosso Senhor quer agir por nós, quer agir conosco, quer fazer grandes coisas. Do alto do monte Ele nos vê, se importa conosco, quer chegar até nós, quer dar-nos uma ordem, quer mudar nossa vida, quer mandar-nos lançarmos uma vez mais as redes. E aí então, um grande milagre, a nossa conversão se dará também. Aquele primeiro movimento de desespero, de medo de Pedro, porque diz o Santo Evangelho, o estupor e o medo tomou conta de todos ao milagre de Cristo. Aquele primeiro movimento de medo, São Pedro então, depois de ouvir as palavras de Cristo, tão comoventes palavras de Cristo: não tenhas medo, as mesmas palavras que ele nos diz
nas nossas enfermidades, nas nossas dificuldades também. Não tenhas medo, sou eu. Aquelas palavras, então, São Pedro, voltando-se para Cristo, muda mais uma vez a sua vida, deixa o governo da barca com o nosso Senhor e diz para ele: Senhor, nós de fato trabalhamos a noite toda, mas a sua palavra lançarei novamente as redes. E então, uma grande pesca, que nem mesmo a barca daqueles pescadores podia conter. Nosso Senhor quer fazer também grandes pescas nas nossas vidas, que nem mesmo a nossa pequenez pode conter, mas Ele quer manifestar seu poder na nossa fraqueza. Ah, meus amados irmãos, nosso Senhor espera de nós que nós façamos uma escolha que muda completamente a nossa vida, como fizeram aqueles apóstolos, aqueles que viriam a seguir nosso Senhor, a quem nosso Senhor faz no Evangelho de hoje, pescadores de homens. Nosso Senhor também quer que nós façamos a nossa escolha por Ele. Senhor, nas suas palavras, lançarei novamente as redes. Senhor, nas vossas palavras, eu sou fraco, mas te seguirei, e havei de agir através de vós. A falta de confiança de Jó, aquele grande homem justo do Antigo Testamento, que começou a se lamuriar depois de ter recebido tantas provações de Deus, nosso Senhor retorna para ele: quem és tu que questionas a divina providência? Onde estavas tu quando eu lancei as bases do universo, quando eu coloquei os planetas em sua órbita? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quem somos nós, caríssimos irmãos e irmãs, para questionarmos a Deus nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos? Ele quer fazer maravilhas, grandes coisas através de nós. E talvez o estupor e o medo também tomem conta de nós. Mas aos seus milagres, abramos os olhos. Ele talvez tenha feito também grandes coisas por nós, através de nós, à nossa vista. E o medo pode estar a nos cegar. O medo de segui-lo, porque segui-lo exige demais, pode estar cegando a nossa consciência, o nosso coração. Não, tenhamos a coragem de dizer para ele, com Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, a sua palavra lançarei novamente as redes. E assim, nosso Senhor fará grandes coisas por nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que ela interceda por nós nos nossos sofrimentos, que abra os nossos olhos às grandes obras que Cristo Jesus já tem feito em nosso favor. E assim, sejamos cada vez mais fiéis a esse divino Redentor que quer lançar nossa vida cada vez mais profundo no coração de Deus e no altos céus, que nos espera num grande trono de glória que Ele nos preparou desde toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.